Irmãos e irmãs, Jesus fala conosco e nós celebramos a Ele porque Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele nos conforta, Ele cuida de nós através da Sua palavra. Por isso, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Aprendendo com o Sofrimento. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, ou então até mesmo acompanhar pelo celular, ou mesmo ouvir a leitura que vou fazer. Se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7º ao verso 10º. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7º ao verso 10º. Diz assim: Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Palavra do nosso Deus. Existe uma história, uma lição, chamada Lição da Borboleta, que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, nesse início da nossa meditação. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou observando, atento, o esforço daquela lagarta, daquela borboleta, para fazer com que seu corpo passasse por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha perdido as suas forças para continuar. Então o homem decidiu, num gesto de generosidade, ajudar aquela borboleta a sair daquele casulo. E com uma tesoura, com muito cuidado, ele então faz um corte no casulo e a borboleta sai facilmente. Mas o seu corpo era pequeno, tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar aquela borboleta, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e ela então pudesse voar. Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas, e nunca foi capaz de voar. O homem, que na sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer aquela barreira, ainda que isso implicasse num sofrimento para que ela saísse e se libertasse daquele casulo. Mas era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria, as suas asas seriam irrigadas e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. Irmãos e irmãs, diante dessa história, algumas perguntas vêm à nossa mente. Qual a nossa reação diante dos problemas, das tragédias, das desgraças que se abatem sobre nós? Qual a nossa reação diante dessa pandemia, diante de tudo isso que está acontecendo aí? Queremos ser libertos, queremos sair com facilidade dessa situação, queremos não passar por ela, queremos ficar livres logo
dessa situação, por isso muitas vezes reclamamos, por isso muitas vezes ficamos murmurando de ficarmos em casa, de ficarmos aí nesse distanciamento, neste isolamento. Ninguém gostaria de passar por aquilo que nós estamos passando. Ninguém em sã consciência está feliz com essa pandemia que tira de nós a saúde, que tira de nós a vida de pessoas que nós amamos, o convívio com as pessoas, o abraço, a não ser os profetas do Apocalipse, que pregam o quanto mais pior, ou o quanto pior, melhor. Citam até textos bíblicos para defender as suas teses. O cristão, a cristã dos nossos dias, de modo geral, tem muita dificuldade para conviver com a adversidade. Muitos pregam e muitos acreditam que quem tem fé não passa por tribulações. Aí vem essa epidemia ou essa pandemia e desmonta a nossa teologia. Mesmo aqueles como nós que não pregamos essas mentiras diante da tempestade, ficamos com o coração amargurado, como que cobrando de Deus um livramento. É normal ficarmos assim, é normal ficarmos angustiados, ansiosos, diante do imponderável, diante daquilo que nós não podemos responder, diante daquilo que nós não temos controle. Mas é nesse momento que nós devemos confiar que Deus está cuidando de nós, que Deus está no controle da nossa vida. Não é fácil passar por isso que nós estamos passando. Na história da humanidade, muitas pandemias assolaram o mundo. E nós as lemos aí sobre isso, nos livros de história. Agora nós estamos sentindo na pele o que significa viver em tempos de pandemia. Uma coisa é você olhar para a história, outra coisa é você fazer parte da história. E é uma pandemia que nos tira o convívio social, que tem desdobramentos em várias áreas, inclusive na economia. E isso torna pior ainda a nossa situação. E diante de tudo isso, como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa reação? Nós que cremos em Cristo, nós que somos da sua igreja, nós que professamos a nossa fé nesse Deus que é soberano e está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Cristo lá na estrada de Damasco, teve um encontro com Jesus para ser um pregador do Evangelho, para ser aquele que levaria a palavra de Deus a todas as pessoas, aos judeus ali primeiramente, mas Deus queria usá-lo para chegar até os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Paulo, por sua intimidade com Deus, durante a sua caminhada com o Senhor, ele teve uma visão do céu. E passados 14 anos, e por ele estar sendo questionado na sua autoridade apostólica, ele decide contar aquilo que Deus revelou para ele, aquilo que Deus havia mostrado para ele. Diz o apóstolo Paulo que eram coisas tão maravilhosas que não dava para expressar com palavras humanas, com a linguagem humana. Isso está no primeiro verso ao verso 6. É interessante que ele levou 14 anos para falar sobre isso. Nos dias de hoje, tem muitos aí que já faria filme, escreveria livros, né, e captaria muitos recursos com isso. O apóstolo Paulo, ele então se coloca diante de Deus, guarda para si essas revelações, e agora ele expressa, não colocando tudo o que viu, porque ele diz que não dava para expressar em palavras humanas, mas ele fala daquilo que aconteceu com ele para defender a sua caminhada, o seu encontro e a autoridade que Jesus havia dado para ele. E aí no texto que nós lemos, do verso 7º ao verso 10º, Paulo diz algo que choca muitas pessoas, especialmente muitos crentes que acreditam na teologia da prosperidade. Ele diz assim no verso 10º que nós lemos: eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos,
com os sofrimentos, com as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Paulo não era masoquista, Paulo não gostava de sofrer. O que ele está dizendo é que o sofrimento, a dor, as tribulações, as crises que fazem parte da nossa vida nos aproximam de Deus. Por isso, nesse mesmo verso 10º, ele completa: porque quando perco a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Nós não gostamos dos momentos de aflição. Não gostamos de passar por esses momentos que geram dor, insegurança, medo, mas são momentos didáticos na nossa vida. Aprendemos e aprendemos muito, pois Deus continua ao nosso lado, Deus continua cuidando de nós, Deus continua nos tratando através de tudo isso que estamos passando, através da crise que nós estamos enfrentando. E nesse texto, Paulo nos ensina algumas verdades, algumas lições importantes que o sofrimento nos traz. E a primeira lição que aprendemos diante da crise é que nós descobrimos a nossa humanidade. Diante do sofrimento, descobrimos algo que deveria ser óbvio ser humano. Deveria ser óbvio para todos nós, a nossa humanidade, mas não é. O ser humano, quando tudo vai bem, não pensa no sofrimento, não pensa nas coisas ruins, não pensa na morte. Por isso, quando vem uma situação desta, em que estamos vivendo, em que a vida corre perigo, descobrimos a nossa humanidade, pois nós nos sentimos impotentes, nos sentimos tão fracos diante dessa situação. Descobrimos também que nós somos finitos. Descobrimos que a vida é passageira. Por isso, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7º, mostra lá, o autor de Eclesiastes dizendo que é melhor você ir num velório do que numa festa. Porque numa festa você só se diverte, você não reflete sobre a vida. Você só curte aquele momento, e isso é muito bom, não estou tirando a beleza deste momento, e nem o autor, mas o que ele quer dizer é que num velório nós refletimos sobre a vida, e mais, diante da morte refletimos sobre a nossa vida e como estamos conduzindo a nossa vida. Quando trabalhei de capelão hospitalar, voluntário lá no CEDIC, lá em Piracicaba, o CEDIC é o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas. É um hospital dia que tratava 3 enfermidades ali nas pessoas: hanseníase, tuberculose e AIDS. E ali conheci a Leda, assistente social. Estou citando ela aqui porque ela está nos assistindo. Eu falei com ela essa semana, porque vivenciamos também aí uma pandemia que foi da AIDS ali na década de 80, 90, e trabalhamos juntos ali no hospital. E quando as pessoas recebiam o resultado dos exames dando positivo ali para a AIDS, parece que a finitude da vida ficava estampada. Aquilo que deveria ser óbvio para todos nós, ficava agora claro, estampado. Ou seja, o que parecia antes uma possibilidade remota, especialmente quando somos jovens, se mostrava de maneira muito perto, muito próxima. Eu estou falando, então, como já disse, na década de 90, ali do século passado. Nossa, parece tão distante, onde nem o AZT era disponibilizado, quanto mais o coquetel. Então parecia que as pessoas estavam recebendo um atestado de óbito em vida. Hoje, graças a Deus, existem os medicamentos que têm dado condições da pessoa conviver aí, com o HIV. Mas naquele tempo não era assim. E as pessoas sentiam o chão sumir e parecia então estampada a morte à sua frente. Mas essa morte, nós sabemos sempre que ela vai acontecer, e não é só com aqueles que ficam enfermos. A morte por causa do pecado
faz parte da nossa vida. Mas em Cristo nós temos a vida eterna. O fato é que nós somos humanos e somos frágeis, somos finitos. E o apóstolo Paulo nunca negou a sua humanidade, nunca negou as suas fragilidades. Pelo contrário, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso. Lá em Romanos 7,19 ele diz: pois não faço o que bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero, isso eu faço. E ele chega a dizer no verso 24 desse mesmo capítulo 7 de Romanos, o seguinte: miserável homem que sou, quem poderá me livrar? Ele sempre mostrou a sua humanidade, as suas limitações para a igreja, e foi justamente por causa das suas fraquezas que foi questionado, mas foi por causa das suas fraquezas que descobriu o quanto ele dependia da graça de Deus. Paulo sabia que o poder de Deus se aperfeiçoava justamente na sua fraqueza humana, pois é em nossa humanidade que Deus quer se manifestar, que Ele quer se revelar para nós. Por isso, nesses momentos, fica muito clara a nossa humanidade. Isso não só para nós que cremos em Jesus, mas para toda a humanidade, para os poderosos, para aqueles que acham que podem destruir o mundo, que podem aí, num só toque, acabar com todas as coisas, que acham que tem todo o poder e percebem que um vírus invisível aos olhos humanos o derruba. É mais poderoso do que eles. Percebemos a nossa humanidade diante da crise, diante da pandemia. Mas há uma segunda verdade, uma segunda lição que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. É que quando nós estamos fracos, nós somos fortes. É o paradoxo da palavra de Deus. A gente perde para ganhar. E Paulo aqui afirma justamente isso. Quando eu estou fraco, quando eu não tenho mais força em mim, é que aí eu me torno forte. Paulo dizia isso porque a nossa força não está em nós, nunca está em nós, mas em Deus. Por isso, quando chega aquele momento em que você se sente fraco, abatido, sem forças para reagir, quando você já tentou de tudo e não conseguiu reverter a situação, quando você olha para os céus ou para os montes, como diz o salmista no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, quando você diz, já não aguento mais, é neste momento que Deus, através do Espírito Santo, te pega nos braços, aperta-o num abraço gostoso, como diz a nossa irmãzinha, a missionária Bugra. Grande abraço, Bugra. Ela dizia sempre assim, um abraço de urso. E diz para nós, Deus, aos nossos ouvidos, Deus diz ao nosso coração, a minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa para este momento de pandemia. Porque essa graça que te levanta, que te coloca de pé, que faz você olhar para frente, que enche o seu coração de esperança, na certeza que apesar dessa pandemia, apesar desse vírus, apesar dessa crise, em Cristo somos mais do que vencedores. É nesse momento de fraqueza que o poder de Deus se manifesta na sua vida. O texto mostra um apóstolo fragilizado. O texto mostra Paulo ali fragilizado diante de algo que o feria, diante de algo que o machucava. E ele coloca como um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade. E ele pede para Deus, e ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor. E eu, quando leio esse texto, eu penso, eu pediria mais, porque muitas vezes me pego aí pedindo mais e mais para Deus, para me livrar diante dessa situação. E Paulo diz que pediu 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho da sua carne. Era uma enfermidade que o fazia sofrer, como um espinho perfurando, incomodando.
E o apóstolo Paulo aprendeu em meio à dor que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar diante da dor, do sofrimento, da pandemia, do diabo e de seja lá o que for. Porque nem sempre Deus tira a dor, nem sempre Deus retira o espinho, mas nos fortalece para enfrentar e vencer essa dor. Nem sempre Deus nos livra da enfermidade, Deus nos livra do mal, mas nos consola e nos fortalece diante dele. Ele está no controle e sabe até onde nós podemos suportar. E ele caminha conosco e ele cuida de nós. E como diz o salmista no Salmo 23, ele caminha conosco no vale de sombra e de morte. Por isso o salmista diz, não temerei mal nenhum, porque ali ele é fortalecido pela presença de Deus. Por isso, neste momento de pandemia, ouçamos Deus falando ao nosso coração, aos nossos ouvidos, à nossa mente. A minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. A terceira verdade que a palavra de Deus nos ensina diante dessa pandemia é que Deus quer transformar o mal em bem, ou seja, Deus quer transformar a nossa vida. Eu estendo mais, quer transformar a vida da humanidade. Deus está no controle da vida, da nossa vida. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. São nesses momentos que Deus trabalha imensamente em nós, pois é nesse momento que Deus vê, e nós mostramos isso, que o nosso orgulho vai lá no chão. Quando está tudo bem, achamos que estamos no controle. Mas quando vem o dia da adversidade, nós percebemos o quanto somos fracos, o quanto somos incapazes de lidar com essa situação. Ficamos vulneráveis e Deus entra com graça, cuidando de nós e transformando o mal em bem, ou seja, nos fazendo pessoas melhores, transformando a nossa vida. Nunca saímos a mesma pessoa depois de uma experiência dessa. Segunda-feira passada, quem assistiu o Roda Viva, aquele programa da cultura, foi lá um biólogo chamado Átila Yamarino. E na entrevista no programa Roda Viva, ele disse sobre essa situação, sobre essa pandemia. E ele disse o seguinte, que após o coronavírus, o mundo não voltará a ser o que era. Ou seja, quando nós quando nós voltarmos para as ruas, não será mais o mesmo mundo, não será mais a mesma rua, não será mais a mesma sociedade, tudo será diferente. E eu espero que seja um mundo melhor, uma sociedade melhor, pessoas melhores. Temos em nossas mãos a grande oportunidade de mudarmos o mundo através da mudança da nossa vida. Deixar Deus aproveitar desse momento difícil para tirar de nós o que não presta, o que atrapalha em nós, o que impede os relacionamentos sadios e nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do Senhor e deixar Ele fazer tudo isso. Tenho orado e pedido a Deus muitas coisas, mas especialmente 4 coisas. A cura para os doentes. E aí nessa oração eu sempre coloco também os profissionais de saúde. Segundo, que tenho pedido também o controle da disseminação desse vírus. Por isso é importante ficarmos em casa. Terceiro, que Deus abrevie esse tempo. E por último, que saiamos melhores do que quando entramos nessa pandemia. Crendo mais em Deus e na sua soberania, valorizando aquilo que é importante, valorizando a família, os relacionamentos, as pessoas, do que as coisas, do que o dinheiro, a solidariedade. Que saiamos
maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, patrões melhores, trabalhadores melhores. Eu creio que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está no controle e trabalhando nos corações para nos transformar a cada dia mais semelhante a Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, e a todos e todas que estão assistindo, como a lição na borboleta nos ensina, algumas vezes o esforço é tudo o que nós precisamos na vida. Esse momento difícil, se Deus nos permitisse passar pela vida sem obstáculos, não seríamos como nós somos hoje. A força vem aí de Deus, mas Ele vem trabalhando na nossa vida através das dificuldades, a sabedoria através dos problemas que temos que resolver, o sucesso através do nosso trabalho, do nosso esforço, a coragem vem do perigo para superar. E às vezes a gente se pergunta, não recebi nada do que pedi a Deus em meio a tudo isso que estava passando, mas na verdade recebemos tudo o que nós precisamos e não percebemos, que é a presença do nosso Deus, cuidando de nós, sustentando a nossa vida e dizendo para nós neste momento, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa para enfrentar, vencer esse momento e sair dele uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma cristã melhor. Nietzsche, um filósofo alemão no século XIX, ele dizia, tudo que não nos mata nos torna mais fortes. Você pode pensar, mas esse vírus tem matado muita gente, e é verdade, é verdade. Mas para aqueles que morrem em Cristo Jesus, ganham a vida eterna com o Senhor. Não estou dizendo que a nossa vida aqui não é importante, que a vida após a morte com Jesus é mais importante, não é isso. A vida, ela começa aqui e ela se estende lá. E devemos cuidar da nossa vida aqui. Mas o que eu quero dizer é aquilo que Paulo dizia lá em Filipenses, no capítulo 1, que viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ou seja, se vivo aqui, eu vivo para Jesus, servindo e fazendo a vontade do Senhor. Mas se morro, se Deus permite isso, eu vou para Jesus. Eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu vou me encontrar, eu sei com quem estarei abraçado, eu sei com quem estarei festejando no lar celestial, com o meu Deus, com o meu Senhor, a quem eu sirvo e vivo aqui na terra. Quem está em Jesus nunca perde, nunca perde. Creia nisso, nunca perde. Se você ainda não recebeu Jesus, pense nisso. Entregue a sua vida, porque você nunca vai sair perdendo. Deus transforma o mal em bem, pois Ele está no controle da nossa vida. Aprendamos com essa pandemia. Aprendamos com esse momento. Aprendamos com o nosso sofrimento, para que com a graça de Deus saiamos pessoas melhores, cristãos e cristãs melhores, seres humanos melhores, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é soberano e está no controle da nossa vida, e no controle da sua vida, e no controle de todas as coisas. Deus o abençoe, Deus o sustente, Deus o transforme, hoje e sempre. Amém, amém e amém.